Boa tarde, eu sou o professor Edivaldo. Hoje nós vamos falar sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Só que antes de falar sobre misturas, eu queria falar para vocês sobre fase. O que é esse conceito chamado fase? Fase é toda a região do espaço onde os pontos possuem as mesmas propriedades físico-químicas. Visualmente, é toda a região do espaço que enxergamos com um único aspecto. Então, fase é tudo aquilo que eu enxergo, toda aquela porção contínua que eu enxergo é uma fase. Por exemplo, se eu olho numa madeira, se a madeira ela tem um único aspecto, para mim ela tem uma fase, uma única fase. Então, tudo aquilo que eu enxergo em um único aspecto, eu chamo de fase. Então, nesse sentido, uma mistura homogênea vai ser aquela que tem uma única fase, ou seja, aquela que eu enxergo com um único aspecto. E uma mistura heterogênea é aquela que vai ter mais de uma fase, ou seja, você vai conseguir identificar regiões diferentes na mistura. Eu estou falando de mistura, mas mistura ela me chama a uma outra definição, que são os componentes. O que é um componente? É tudo aquilo que eu misturo. Por exemplo, se eu misturar água e sal, eu estou misturando dois componentes para formar uma mistura. Então, tudo aquilo que eu misturo, eu chamo de componente. E quando se trata de uma mistura que tenha componente líquido, eu posso usar os conceitos de soluto e solvente. O que é solvente? É aquele líquido que ele pode ou não dissolver a parte sólida, que a gente vai chamar de soluto. Sendo assim, como falei que componente é tudo aquilo que eu misturo, uma mistura, por definição, ela terá que ter, no mínimo, dois componentes. Então, não vamos esquecer, solvente é aquele líquido diluente, é aquele que ele pode ou não dissolver a parte sólida, que a gente chama de soluto. Agora eu queria fazer uma análise de duas misturas. Vamos fazer junto uma mistura com água e sal e vamos fazer uma mistura com água e óleo. E vamos ver o que vai acontecer? Vamos lá? Bom, esse aqui é o meu laboratório improvisado. Eu tenho aqui a água, eu tenho sal, eu tenho óleo e eu tenho esses dois copos vazios que eu vou usar como recipiente para fazer as misturas. A primeira mistura vai ser de água com sal. Então vamos colocar a água aqui no copo. E agora vamos colocar o sal. Vou pegar o sal aqui com a colherzinha. Vamos mexer, agitar um pouco. E vamos observar o que acontece. Eu tenho então uma mistura homogênea, ou seja, ela tem uma única fase. Eu consigo observar apenas um único aspecto, que é o aspecto da água dissolvida no sal, do sal dissolvido na água. Então o que acontece? Essa mistura ela é formada por dois componentes, pela água e pelo sal, e é uma mistura homogênea, portanto apresenta uma única fase. Agora vamos misturar a água com o óleo. Eu vou colocar a água, vou colocar aqui no copo. E agora eu vou colocar o óleo. Eu vou agitar um pouquinho.
E vamos ver o que acontece. Quando a gente agita um pouquinho essa mistura, a gente faz com que formem-se algumas gotículas de ar. O que acontece? O ar ele vai sair dessa mistura, né? E se eu deixar durante o repouso, eu vou enxergar duas fases. Uma fase com a água, que é a parte inferior, e eu vou enxergar a fase do óleo, que é a fase superior. Então, nesse caso, eu tenho uma mistura heterogênea. É uma mistura formada por duas fases e tem dois componentes. Tem a água e tem o óleo. Certo? Se eu colocasse uma pedra, por exemplo, nessa mistura da água e o óleo, eu teria três fases. Teria uma fase com a água, uma fase com o óleo e outra fase com a pedra que eu enxergaria no fundo do copo. Então é isso aí, galera. Desta forma, nós aprendemos que as misturas de água mais sal é uma mistura homogênea, de uma única fase e formada por dois componentes, água e sal. Como um dos componentes é líquido, nós dizemos que a água é o solvente, que é o diluente, e o sal é o soluto. Já na mistura de água e óleo, é uma mistura heterogênea, porque ela apresenta duas fases, uma fase com a água e outra fase com o óleo, conforme nós vimos. E ela é formada por dois componentes, a água e o óleo. Então é isso, pessoal. Sendo assim, nós vimos na nossa bancada improvisada a solução homogênea, que é a água com sal, e vimos a mistura heterogênea, que é a água com óleo. Agora está um pouquinho em repouso, né, durante esse tempinho. A gente nota que está mais definida a fase do óleo em cima e a fase da água embaixo. Espero que você tenha gostado, tenha curtido a nossa aula, né? E qualquer dúvida, a gente pode resgatar esse assunto. Um grande abraço para todos vocês. Até mais. Tchau, tchau.